Olá, boa noite. Boa noite. Após a prisão de velhos amigos, o presidente convoca advogado. Em nota, Planalto diz que autoridades tentam criar narrativas para retirar Temer da vida pública. Polícia Federal ouve mulher de João Batista Lima Filho sobre obras na casa da filha de Temer. Mas coronel aposentado da PM alega problemas de saúde e se recusa a falar aos investigadores. Ministra Rosa Weber do STF nega pedido de habeas corpus para Antônio Greco da Rodrimar. Em depoimento, o empresário relatou uma suposta fala do MDBista sobre contrato no Porto de Santos. Deputado federal afastado Paulo Maluf do PP já está em prisão domiciliar em São Paulo. O parlamentar veio de jatinho particular e saiu da cadeia por causa de problemas de saúde. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! 27 parques de São Paulo reabriram hoje depois de ficarem fechados por causa da febre amarela. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essas áreas de lazer estão em regiões com um bom índice de vacinação. A placa continua avisando que esta é uma área de risco, mas com a reabertura do Parque Raposo Tavares no Butantã, o Paulo voltou a passear aqui com o cachorro. Tem muitas áreas que não foram carpidas, estão meio que sem manutenção. O local havia sido fechado no dia 28 de dezembro por medida de prevenção contra a febre amarela. Respirar ar puro e curtir a natureza voltaram a fazer parte da rotina. Porém, o parque está com muito mato alto. Um borrifador de água está quebrado e algumas pessoas reclamam até da falta de segurança. Tem nego que é assaltado aqui no parque, vai passando e o pessoal assalta. No total, foram reabertos hoje 27 dos 29 parques que tinham sido fechados em toda a cidade. Na lista também está aqui o Parque Cidade de Toronto, que fica em Pirituba. O local ficou 5 meses fechado e, apesar de terem de volta esta área de lazer, muitos frequentadores reclamam da falta de manutenção aqui no local. O Parquinho das Crianças, por exemplo, ficou abandonado e agora tem até cavaletes fazendo escoramento dos brinquedos. A criança está brincando, quebra o brinquedo, aí pode praticar um ferimento na criança, né? E a gente tem medo, então eles não vão, fica só na areia brincando. No lago, a ponte está interditada e a vegetação das margens cresceu demais nesses 5 meses. Eles esperam o mato ficar alto para vir cortar, não tem aquela manutenção. Segundo a prefeitura, as regiões dos parques reabertos estão com níveis de vacinação razoáveis. Só na Zona Norte, quase 85% da população foi vacinada. Bom para a Sheila, que depois de fazer bicos por aí, está otimista por voltar a vender geladinhos. Fui vender açaí, né? Vendi água no Farol, então foi indo, né? Até o parque reabrir. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente disse que a roçagem do Parque Raposo Tavares começou na última segunda e deve acabar até o fim de semana que vem. O mesmo serviço do Parque Cidade de Toronto está previsto para abril. Segundo a pasta, o projeto para a recuperação da ponte está em fase de estudos preliminares para a contratação das obras. Quanto ao borrifador de água do Parque Raposo Tavares e os brinquedos do Parque Cidade de Toronto, a Secretaria afirmou que vai realizar uma vistoria técnica e, se forem constatadas irregularidades, as devidas providências serão tomadas. Os únicos parques que ainda estão interditados são o do Carmo, em Itaquera, e o da Independência, do Ipiranga. A região leste tem pouco mais de 34% dos moradores imunizados contra a febre amarela e a Zona Sul tem um índice que chega a 66%. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Zona Sul de São Paulo registrou o primeiro caso de febre amarela contraído no local onde a pessoa mora. Ao todo, são 11 casos autóctones, somados na capital, com 6 mortes. Em Guarulhos, foram registradas mais 5 mortes por febre amarela silvestre contraída em regiões de mata. Todas as vítimas são homens não vacinados. Agora, o número de mortes em Guarulhos chega a 22, de um total de 45 casos confirmados. Os óbitos foram registrados pelo Instituto Adolfo Lutz. Até o momento, 7.300.000 pessoas foram vacinadas em todo o estado de São Paulo, segundo o balanço estadual. De 2017 até o momento, houve 401 casos de febre amarela silvestre confirmados no estado e 148 deles evoluíram para óbitos. Não há casos de febre amarela urbana no Brasil desde 1942.
A chuva forte que caiu durante a tarde na Grande São Paulo provocou deslizamento de terra, alagamentos de vias e quedas de árvores e muros. O estado de atenção para o risco de enchentes e deslizamentos foi retirado por volta das 5h30 da tarde. Mas a chuva forte, pelo 4º dia consecutivo, causou estragos pela cidade. Aqui em Santo Amaro, nesta rua onde nós estamos, a rua Antônio Pacheco Valente, o muro de um estacionamento desabou com a força da água sobre mais de 20 carros. Ninguém se feriu. Mas a rua ficou cheia de água a uma altura de 1,5 metro e alguns carros chegaram a ser arrastados. No Jabaquara, uma estrutura de um supermercado também desabou. Choveu granizo em Campo Belo e no Brooklyn. A chuva forte que caiu durante toda a tarde provocou alagamentos, principalmente na Zona Sul. Foram registrados pelo menos 16 pontos alagados pelas ruas da cidade. O Corpo de Bombeiros recebeu ao menos 25 chamados para quedas de árvores e 13 pessoas ficaram ilhadas. Houve transbordamento dos córregos Ipiranga e Zavuvus, em Cidade Ademar. Muitos carros não conseguiram atravessar ruas de vários bairros da Zona Sul, como na Avenida Abraão de Moraes, região da Saúde. Foram 3 ocorrências de pessoas atingidas por enchentes e que ficaram presas dentro do carro. Uma delas na Avenida Washington Luiz. Em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, um homem teve parte do corpo soterrado em um deslizamento de terra e foi socorrido com uma fratura na perna. E vai dar para aproveitar o fim de semana de Páscoa aqui em São Paulo, porque teremos sol e calor. Só que à tarde deve chover e forte. Vamos à previsão para amanhã com Luciana Magalhães. Na capital paulista, o tempo continua igual, mas a sensação de abafamento aumenta. Até segunda-feira, os dias serão de sol entre nuvens com pancadas de chuva que podem ser fortes à tarde e também à noite. Amanhã, máxima de 30 graus. No domingo, calor de até 32 graus. E na segunda, os termômetros caem para os 29 graus. Feriado de Páscoa. Católicos de São Paulo fizeram mais de 80 procissões nesta Sexta-feira Santa. É uma tradição popular que relembra o caminho de Cristo até a crucificação. Na Zona Sul de São Paulo, cerca de 300 pessoas fizeram uma caminhada pelas ruas do bairro da Aclimação, organizada pelo movimento católico Comunhão e Libertação. A procissão começou na igreja Nossa Senhora do Carmo. Em algumas paradas, os fiéis lembravam o sofrimento de Cristo com músicas e leituras do Evangelho. Só hoje em São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, foram realizadas mais de 80 procissões em várias regiões da cidade. É uma tradição popular que muitos católicos seguem na Sexta-feira Santa. A gente quer, por um lado, lembrar aquele fato do passado, mas revivê-lo. Quer dizer, como algo no presente também. É o que a gente chama de fazer memória dos passos de Cristo, se identificando com a experiência humana que ele viveu. No centro da cidade, a Pastoral Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo fez uma procissão diferente. A chamada Via Sacra passou por prédios públicos. E aqui também eles trouxeram flores para serem distribuídas. O movimento chamou a atenção para a situação dos moradores de rua. Na Secretaria Municipal de Habitação, eles deixaram cartazes que pediam moradia. As flores foram entregues a policiais militares que estavam no caminho. Guardas civis que estavam em frente à prefeitura também foram presenteados. O que o povo de rua quer? Quer trabalho, quer casa, quer família de volta, não quer apanhar, não quer acordar tomando água na cara. Ninguém quer, nem um animal. Imagine eles. Então hoje vocês estão pedindo um basta. Paz, sim. Também sou teu povo, Senhor, povo de Deus. O deputado federal afastado Paulo Maluf do PP já está em prisão domiciliar aqui em São Paulo.
No começo da tarde, Paulo Maluf chegou na mansão dele, no bairro dos Jardins. Ele recebeu alta do hospital em Brasília, onde estava internado desde quarta-feira, quando sentiu fortes dores na lombar. O deputado afastado veio para São Paulo em um jatinho particular, acompanhado de um médico. Segundo a defesa, o ideal é que Maluf fosse diretamente a um hospital para fazer exames, porque ainda está debilitado. Os advogados dizem que isso será pedido ao Supremo e ao juiz responsável pela execução penal. Condenado a mais de 7 anos por lavagem de dinheiro quando exercia o cargo de prefeito de São Paulo entre 1993 e 1996, Maluf estava preso em regime fechado desde o dia 22 de dezembro, por ordem do ministro do Supremo, Edson Fachin. A decisão contra o deputado diz respeito à tentativa de ocultar dinheiro proveniente de um desvio de 15 milhões de dólares na construção da Avenida Água Espraiada, atualmente chamada Avenida Roberto Marinho. Ontem, outro ministro da Corte, Dias Toffoli, autorizou Maluf a cumprir pena em prisão domiciliar. O coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, alega problemas de saúde e não é ouvido mais uma vez pela Polícia Federal. Mas investigadores interrogam a mulher dele sobre obras na casa da filha do presidente Temer. Preso na Polícia Federal em São Paulo, o coronel João Batista Lima escapou de novo de ser interrogado. O depoimento seria esta tarde, mas ele alegou falta de condições físicas e emocionais e permaneceu calado. Teria se comprometido a falar em uma data futura a ser marcada. O coronel Lima é suspeito de intermediar propina para Michel Temer, de quem foi assessor e é amigo há mais de 30 anos. Faz 9 meses que a Polícia Federal tenta intimá-lo, mas ele sempre alega problemas de saúde para não comparecer. No momento da voz de prisão, ontem, o coronel passou mal e foi hospitalizado. Recebeu alta no fim do dia quando foi levado para a sede da PF. Já a mulher e sócia dele, Maria Rita Fratesi, foi ouvida hoje sobre a reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente da República. A suspeita é que a obra comandada por Maria Rita foi usada para lavar dinheiro de corrupção. Além do coronel Lima, outras 9 pessoas estão presas. Entre elas, o ex-ministro da Agricultura de Lula e Dilma, Wagner Rossi, que também comandou a Codesp, a Companhia Docas do estado de São Paulo, com o aval de Temer. O dono da Rodrimar, Celso Greco, e o advogado e também amigo de longa data do presidente, José Yunes. Os 3 entraram com pedido de habeas corpus. O inquérito investiga se Temer editou o decreto dos portos em maio do ano passado em troca de propina. A medida ampliou o prazo de permanência das empresas concessionárias. Uma delas é a Rodrimar, que nega que tenha sido beneficiada, o mesmo que diz o governo. Versão desmentida por um e-mail do dono da empresa, divulgado pela revista Veja. Segundo a publicação, na mensagem endereçada a funcionários e advogados da Rodrimar, 6 dias depois da edição do texto presidencial, Celso Greco escreve que o novo decreto é valioso para reivindicar o equilíbrio econômico do Terminal Pérola, que pertence à Rodrimar. Em outro trecho, explica que o decreto beneficia a empresa porque as principais mudanças incluem a expansão dos termos e a flexibilidade para ampliar os contratos existentes. A Polícia Federal quer ouvir nas próximas semanas uma testemunha importante, Érica Santos. Num processo de separação há quase 20 anos, ela revelou um suposto esquema de corrupção no Porto de Santos, que é administrado pela Codesp, que na época era presidida pelo ex-marido dela, Marcelo Azeredo, ligado ao MDB. Nesse processo, ela entregou uma planilha contábil da qual constariam pagamentos de suborno ao ex-marido, ao coronel Lima e a Michel Temer. Érica, que teria feito um acordo na época para não levar a denúncia adiante, está em Paris. Em entrevista à Veja, ela avisou que não vai expor ninguém agora e que todo mundo já sabe a verdade há muito tempo sobre tudo. Alega que foi a única prejudicada. Temer está aí, milionário. Está todo mundo milionário, afirmou Érica. Hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito dos portos no Supremo, disse que os pedidos de habeas corpus só serão analisados após a tomada de todos os depoimentos.
E segundo a revista Época, ontem, durante a Operação Escala da Polícia Federal, os agentes estiveram na Fazenda Esmeralda, registrada em nome da Argeplan, no Coronel Lima Filho. No local, cumpriram mandados de busca e apreensão. Em delação, Ricardo Saldi, executivo da JBS Friboi, disse que ouviu do deputado Paulinho da Força do Solidariedade que o proprietário do imóvel é o presidente Michel Temer, o que ele nega. A fazenda fica entre Lucianópolis e Duartina, no interior de São Paulo. A ministra Rosa Weber, do STF, negou no início da noite um pedido de habeas corpus para Antônio Greco, da Rodrimar. Em depoimento, o empresário negou parceria com o presidente Michel Temer e relatou uma suposta fala do MDBista sobre contrato no Porto de Santos. Aos investigadores, ele relatou uma suposta fala do presidente da República. Antônio Celso Greco disse que Michel Temer lhe afirmou: "Vou ver o que posso fazer" em relação a um projeto da empresa que estava embargado no Porto de Santos, foco das investigações. Segundo ele, no entanto, até a presente data, nada foi feito em relação à obra. Em depoimento em dezembro, Greco afirmou que não havia discutido questões do setor portuário com o presidente da República. Em janeiro, ao responder questionário formulado pela Polícia Federal, Temer também negou que tenha tratado do assunto com Greco. O dono da Rodrimar negou ainda parcerias com Michel Temer, Marcelo Azeredo, ex-presidente da Codesp, empresa que administra o porto, e com o coronel Lima Filho. E nas buscas na sede da empresa em Santos, a Polícia Federal apreendeu folhas de papel com citação ao presidente e à empresa Argeplan, controlada pelo coronel da PM, José Batista Lima Filho. E após a prisão dos seus velhos amigos, o presidente Temer convocou o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Em nota, agora à noite, o Planalto disse que autoridades tentam criar narrativas para retirar Temer da vida pública. O presidente Michel Temer passa o feriadão em Brasília. A ideia inicial era que ele viajasse para São Paulo, onde tem casa e onde mora parte da família. Mas mudou de planos após a prisão de José Yunes e do coronel João Batista de Lima Filho, amigos dele há vários anos. Diante das prisões, o presidente da República se encontrou com Antônio Cláudio Maris de Oliveira, advogado e conselheiro. Maris faz a defesa de Temer no inquérito que apura o pagamento de propina na edição do Decreto dos Portos. Na reunião, os dois traçaram estratégias para rebater as acusações. O Palácio do Planalto aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República. O temor do Palácio do Planalto é que Raquel Dodge faça uma nova denúncia contra Temer. A terceira. As duas outras foram apresentadas por Rodrigo Janot, ex-chefe do Ministério Público, e elas foram derrubadas na Câmara. Se isto se concretizar, será um desgaste a mais para o presidente. Justo agora, no momento em que ele cobrava fidelidade dos aliados para fechar a reforma ministerial, já que na semana que vem, diversos ministros vão deixar os cargos. E também porque ele procurava se credenciar para disputar a reeleição. A ideia era amarrar os partidos da base na sua coligação. Mas agora, com as prisões, o cenário mudou e a cobrança dos congressistas será maior. E na segunda-feira, que estava na capital paulista, o presidente Temer também jantou com José Yunes. 2 dias depois, o advogado foi preso na Operação Escala. O encontro não constava na agenda oficial do MDBista. E agora à noite, o Palácio do Planalto divulgou uma nota à imprensa onde reagiu à Operação Escala da Polícia Federal. O texto diz que, sem ter fatos reais a investigar, autoridades tentam criar narrativas que gerem novas acusações contra o presidente Michel Temer com o objetivo de retirá-lo da vida pública. Para o governo, há mais uma tentativa de destruir a reputação de Temer. A nota diz ainda que bastou a simples menção à possível candidatura de Temer para que forças obscuras surgissem para tecer novas tramas sobre velhos enredos maledicentes. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O avanço da investigação sobre os negócios de Michel Temer e seu grupo no setor de portos produzirá uma nova reviravolta no planejamento estratégico do governo.
Num instante em que o presidente se esforçava para virar a página policial, fazendo pose de candidato à reeleição, o STF, a Procuradoria e a Polícia Federal informam que, em matéria criminal, a página do histórico de Temer sempre vira para trás. Às voltas com o risco de enfrentar uma terceira denúncia por corrupção, Temer se deu conta de que terá de priorizar o balcão em vez da vitrine. No momento, o Planalto se equipa para reativar o sistema de conveniências e cumplicidades que unem o Executivo e o Legislativo. Nos próximos dias será feito um orçamento do preço do sepultamento no plenário da Câmara de uma eventual terceira denúncia contra Temer. Mas o presidente agora quer algo mais além do mero enterro de uma denúncia. Ele busca uma prerrogativa qualquer que impeça a exumação dos cadáveres na primeira instância do Judiciário, quando ele descer a rampa do Planalto em 1º de janeiro de 2019. O céu é o limite para a imaginação de certas autoridades de Brasília. Boa noite. Juízes e procuradores irão ao Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira, 2 dias antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, entregar um abaixo-assinado aos 11 ministros da Corte pela prisão em segunda instância. Hoje, mais de 500 promotores, procuradores e juízes de todo o país já haviam assinado a nota técnica. Na quarta-feira, dia 4, os ministros do STF vão analisar o mérito do pedido de Lula para aguardar em liberdade os recursos contra a condenação na Operação Lava Jato. O petista foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês no caso do triplex em Guarujá. Durante este feriado da Páscoa, 2 pessoas morreram vítimas da violência no Rio de Janeiro. Uma mulher que foi baleada segue em estado grave. Hoje, um ato da ONG Rio de Paz aconteceu na praia de Copacabana, em homenagem às crianças mortas em tiroteios, vítimas de bala perdida. Na noite de ontem, o secretário de Ordem Pública de Belford Roxo, Marcos Vander Silva de Oliveira, foi baleado durante uma tentativa de assalto. Na mesma cidade, a professora Tânia Maria da Silva Lima foi baleada na cabeça durante um assalto e segue internada em estado grave. O crime aconteceu quando ela saía da festa de Páscoa do colégio onde é diretora. Mais cedo, o morador da Rocinha, Davidson Farias de Souza, morreu depois de ser atingido por uma bala enquanto segurava o filho no colo, na varanda de sua casa. Os parentes acusam a polícia dos disparos. O caso está sendo investigado. Hoje foi divulgado um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostrando um fuzil apontado para um comboio das Forças Armadas no Rio. As imagens são supostamente de um traficante e, segundo a polícia, teriam sido feitas no Complexo da Maré. No vídeo, o homem parece monitorar a ação militar e faz ameaça ao governo. Nós vamos amassar o governo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um publicitário de 32 anos foi espancado por 3 bandidos na última segunda-feira na rua Frei Caneca, no centro da capital paulista. Nas imagens, o publicitário para em frente a um prédio quando é atacado por um bandido. Outros 2 criminosos chegam. Eles tentam pegar objetos nos bolsos do publicitário, mas como ele não tinha nada, lhe dão socos no rosto e na barriga, mesmo com a vítima já no chão. Segundo moradores e o próprio publicitário, os principais alvos dos ladrões na rua Frei Caneca são gays e idosos. O caso foi registrado no 4º DP da Consolação. O prefeito João Dória, do PSDB, mandou exonerar pelo menos 50 funcionários nomeados em cargos de confiança por 7 vereadores que não o apoiaram na defesa da reforma da Previdência Municipal. Segundo o site da Rádio CBN, os vereadores que tiveram os assessores dispensados são do PP, PTB, PSD e até do próprio PSDB. Na segunda-feira, Dória garantia ter os 28 votos necessários para aprovar a reforma. Mas no dia seguinte, depois das pressões da base, vereadores recuaram e a reforma foi adiada por pelo menos 120 dias. Em nota, a Prefeitura disse que as exonerações foram de servidores nomeados em cargos de confiança, passíveis de serem desligados em reorganizações promovidas pela gestão.
Depois de expulsar 60 diplomatas dos Estados Unidos e fechar o consulado do país em São Petersburgo, a Rússia mandou embora hoje mais 59 autoridades diplomáticas de 23 países. Representantes desses países, como Austrália, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e Canadá, foram convocados para explicar as medidas contra a Rússia em solidariedade ao Reino Unido, por causa do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha dele. Eles também foram notificados a respeito das medidas de expulsão. Moscou anunciou ainda que deu a Londres o prazo de 1 mês, a partir de hoje, para reduzir o número de funcionários diplomáticos na Rússia. Um confronto entre tropas israelenses e manifestantes palestinos ocorrido durante um protesto na faixa de Gaza deixou 16 palestinos mortos e centenas de feridos. Os números foram divulgados por autoridades palestinas. O confronto ocorreu no primeiro dia de protestos da chamada Marcha do Retorno, manifestação contrária à ocupação israelense. Os atos convocados pelo Hamas estavam previstos para acontecer na proximidade de 5 grandes tendas que foram erguidas ao longo da cerca que divide a faixa de Gaza de Israel. Segundo o exército israelense, o confronto começou quando palestinos se aproximaram da fronteira. Já as autoridades de Gaza informaram que soldados israelenses atiraram em agricultores palestinos da região que transitaram em suas terras antes das manifestações começarem. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tenha uma ótima noite, um excelente final de semana. Até segunda-feira. Até segunda, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima Páscoa. Neste domingo, 3 da tarde, não perca a transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora. Todo Seu.